Ser artista de teatro, de cinema ou de televisão é viver de contar e expressar sentimentos, histórias, desejos, sonhos. E a nossa convidada de hoje é uma das atrizes mais admiradas pelo público, daquelas que transformam suas personagens em momentos emocionantes. Vamos receber no Persona Eliane Giardini. Eliane, uma honra te receber no Persona. Seja bem-vinda, Eliana. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço há muito tempo que eu estou, para fazer esse programa há muito tempo. Finalmente estamos aqui. Oba! Desde criança você já se encantava com o trabalho dos atores que você via pela televisão, lá na sua casa, em Sorocaba, tal, Sim. né? Mas você costuma dizer que a ideia de ser atriz não passava de um sonho para você, ainda criança, né? Sim. Até que um dia você foi convidada para ver um ensaio de um grupo de teatro amador, Sim. lá de Sorocaba. Pode-se dizer que foi aí que tudo começou? Acho que sim, acho que sim. O primeiro contato que eu me lembro assim, com teatro foi esse. O pai de uma amiga nossa, da Salete, era ator de teatro amador em Sorocaba. E ele estava ensaiando uma peça, que era a farsa do Mestre Patelém, me lembro até hoje. E ela falou, pode assistir o ensaio do meu pai hoje, vamos? Vamos. Aí a gente ficou no camarim, né? Aí, de repente, eu vi entrar a Júlia Miranda, atriz sorocabana, lindíssima, com o cabelo preso. Ela tinha um brinco, que eu lembro até hoje, que era de contas azul turquesa, gigante, assim. Entrou aquela mulher poderosa e ela fazia a peça também. E eu fiquei muito encantada com aquele universo. Aí assistia a peça e via eles no camarim, assistia a peça e falei, gente, eu nasci para isso, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, entendeu? E essa foi uma experiência que eu tive assim com 10, 11 anos de idade. Agora, você não vem de uma família propriamente dita de artistas, Não. mas tem alguém aí que foi, sim, um gatilho para você Não, teve seguir. assim, é uma história muito mágica, por isso que na minha vida inteira nunca desdenhei do sonho. Acho que sonhos, eles têm uma substância magnética que atrai mesmo, entendeu? Porque eu não tinha nenhuma possibilidade, nenhuma facilidade, nenhuma ponte possível. Era uma coisa que eu imaginava, que eu queria ser atriz, mas o tempo estava passando. Eu ia fazer escola de filosofia, que é uma coisa que eu sempre gostei muito, e ia por aí. Já estava com 17 anos, terceiro clássico, o ano seguinte já ia prestar vestibular. Isso já ia ficando como um sonho de garota, né? Quando o meu tio apareceu na minha casa. Isso que eu digo, essas coisas são muito mágicas. Eu tenho um tio, que é o irmão caçula da minha mãe, que é um grande artista na Paraíba. Hoje, então, ele está absolutamente consagrado lá, até porque ele fez algumas participações como ator muito importantes. Ele fez O Som ao Redor, o filme ganhou o prêmio do Festival de Brasília. Ele faz o coronelzão do filme, enfim, ele é um grande ator. Ele é um pintor, ele é compositor, enfim, ele acabou de lançar um livro agora, é um escritor, é uma pessoa muito importante. Ele fez um concurso para o Banco do Brasil em Sorocaba e mandaram ele para Paraíba. Um garoto, ele falou, vamos, aquela coisa de aventura, e ele foi para lá. E realmente ele virou um nordestino, um paraibano, entendeu? Ele ama o estado e a cultura nordestina, tudo isso, enfim. Aí eles, com 20 e poucos anos, ele e uns colegas do Banco do Brasil, inclusive que quando eu fui lá, eu fiquei encantada com a cultura deles. Porque eles leem muito, assistem tudo, era uma coisa assim fabulosa. Eu passei 6 meses lá, foi praticamente uma faculdade de artes que eu fiz. E eles resolveram fazer um longa-metragem na Paraíba, o primeiro longa-metragem da Paraíba. Aí chamaram o Linduarte Noronha, que era um diretor já consagrado, premiado, Ruca Vieira, um grande fotógrafo, enfim. Eles fizeram um filme bacana, que não fez sucesso nenhum,
porque o filme era muito Godard. Eles com a cabeça toda lá no Godard fizeram um filme assim, não fez sucesso nenhum. Mas, para mim, foi tudo. Porque ele apareceu na minha casa numa noite chuvosa de julho para visitar a família, porque ele tinha vindo para São Paulo alugar equipamento para o filme, e foi visitar a família em Sorocaba. Quando ele falou que ele estava fazendo um filme, o meu olho... Está fazendo um filme, estou fazendo um filme. Ele falou, ainda brincou comigo, tem papel lá para você, quer ir? Eu falei, quero. E fui. Minha mãe e meu pai, graças a Deus, nunca colocaram obstáculo em nada. E lá fui eu embora para Paraíba. E para mim foi assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Isso definiu a minha vida, definiu minha carreira, definiu tudo. E você filmou com o Linduarte Noronha, que é um Filmei com ícone do teatro, do cinema que me paraibano. aprovou como atriz, foi muito importante para mim também. Né? Porque quando eu comecei a trabalhar, ele falou, não, a menina sabe, hein? Deixa ela, porque ela sabe fazer. Ela é da coisa. Então foi muito bom, sabe? Aquele convívio com eles lá foi uma maravilha. Quando eu voltei para Sorocaba, depois desse filme, eu já era uma atriz consagrada, né? Eu tinha feito um longa. A gente fez um quadro aí sobre o Linduarte Noronha, para você ver. Ah, é? Olha só. Linduarte Noronha foi um cineasta, jornalista e professor de cinema, nascido em Pernambuco, mas que viveu na Paraíba desde a infância. Formou-se em Direito, foi também radialista e jornalista premiado. Seu primeiro filme foi o documentário Aruanda, que retrata a vida de uma comunidade de oleiros no sertão paraibano. O filme foi lançado em 1960 e recebeu o Prêmio da Crítica no primeiro Festival de Cinema da Bahia, abrindo as portas para uma geração de outros realizadores do cinema paraibano. Linduarte é considerado um dos precursores do cinema novo e utilizava a estética do filme natural e do registro do real. Ele realizou apenas mais 2 filmes. O Cajueiro Nordestino, de 1962, onde ele reafirmava suas preocupações sociológicas e culturais. E mais tarde, em 71, ele lança o primeiro longa-metragem do cinema paraibano, O Salário da Morte, que tinha como proposta a denúncia das condições de trabalho dos cortadores de cana-de-açúcar. No elenco desse filme, Eliane Jardine, que com apenas 17 anos de idade, começava sua brilhante trajetória pelo mundo dos palcos, das telonas e das telinhas. Ai, tô boba, gente, que coisa incrível. Muito bom, nossa. Você ficou 6 meses lá? Fiquei 6 meses lá. 6 meses lá chegamos em João Pessoa, tinha aquela, meu tio mora em João Pessoa, né? Mas depois a gente foi para o sertão, lá nós filmamos. Tudo muito pequeno, né? Tudo cidadezinha muito pequenininha. Eliane, você estudou no colégio de freiras. Sim. E dizem que você era muito boa aluna. E aí você já citou que queria cursar filosofia. Essa escolha teve alguma coisa a ver com esses aprendizados da época do colégio ou não? Não, eu acho que não. Acho que é anterior, né? Acho que aí é um temperamento curioso, né? De perplexidade perante a vida. Sempre me encantei demais com os filósofos todos. Eu me lembro que na escola a gente estudava um filósofo, cada filósofo que a gente estudava eu falava, nossa, ele tem toda a razão. Aí vinha outro que era o oposto daquele, eu falava, nossa, ele tem toda a razão. Né? Porque a vida é muito complexa, né? As coisas são muito complexas, então fui entendendo, sabe, esses pontos de vistas, né? que fazem uma coisa não ser o que é a verdade absoluta, sabe? Isso tudo sempre é engraçado, porque isso é tão definitivo no meu temperamento, que eu, durante meu casamento com o Paulo, uma das grandes questões é de eu não ser ativista política, justamente por isso, porque eu não conseguia. Eu me lembro que um professor nosso de dramaturgia na EAD falou sobre os grandes arquétipos humanos, né? Que um era Édipo e o outro era Hamlet. Que o Édipo age e depois ele vai entender por que ele agiu. E o Hamlet
reflete tanto que não consegue agir. E eu sempre me identifiquei muito com o Hamlet e o Paulo com o Édipo. A gente falava assim, o Hamlet e o Édipo juntos não vai dar certo, entendeu? Deu certo e dá até hoje, porque a gente mesmo separado, a gente tem uma relação maravilhosa de amigos, de tudo isso, mas são temperamentos, né? O Paulo é uma pessoa que nasceu um ativista, ele é um ativista, ele não sabe ler uma coisa e não sair ter uma reação. Eu falo, não, mas espera aí, vamos procurar saber se foi isso mesmo, não sei o quê. Sabe, assim, são temperamentos, né? Diversos. Bom. Agora, Eliane, você era fonegramista. Fui, estive. Bilingue. Aí essa história também já vou te contar. Que é um fonegramista? Era assim, quer ver? Eu estava em São Paulo, estudando na escola da dramática, eu precisava trabalhar. A minha irmã fala inglês muito bem, ela se formou em letras em inglês, então ela falava inglês muito bem. Aí ela arrumou um super emprego, porque nós viemos juntas para São Paulo, né, para tentar trabalhar, eu estudar e trabalhar. E a minha irmã começou a trabalhar nos Correios, como fonegramista e intérprete, que é assim, é uma sala onde ficam as meninas todas com fone e toca o telefone, é uma empresa passando um telegrama comercial em inglês. Aí eu falei, meu Deus, eu precisava de um emprego desse, mas eu não falo inglês tão bem quanto ela. Aí ela falou assim, Eliane, a hora que tiver um concurso, eu te dou uma relação de palavras comerciais, que muita gente sabe muito inglês, mas não sabe o que a gente precisa ali. De repente, quem sabe dá certo. Aí ela me passou, fez um dicionário para mim, né, de palavras, e eu passei. E eu passei muito bem. E aí foi marcado o dia da entrevista. Eu falei, agora acabou. Agora não vai ter jeito. O cara vai descobrir que eu não vou falar esse inglês todo. Mas aí teve um problema com a pessoa, o cara ficou doente, falou assim, vamos pegar os 2 primeiros colocados e bota para trabalhar, que a gente está precisando muito. E eu entrei trabalhar sem fazer a entrevista. O que foi maravilhoso, que eu trabalhei no Correio um tempão. Fonegramista. Mas você foi demitida de lá porque foi pega dormindo, né? Eu fazia escola de teatro, né? Aí a gente começou a ensaiar, a Rosi Campos trabalhava lá comigo também. A gente começou a ensaiar, e aí ia até 3, 4 horas da manhã, e eu começava a trabalhar 6 horas, 7 horas da manhã. Então, às vezes, eu ia virada. Aí era um feriado, é uma sacanagem isso. Era um feriado, acho que 7 de setembro, alguma coisa assim, eu estava escalada para trabalhar no feriado. Não tinha nenhum movimento, porque é uma coisa de empresas passando telegramas. Obviamente, nós várias, né, deixamos 3 trabalhando, a gente revezava, que era um acordo ali entre as meninas, né? 3 ficam atendendo, porque era pouquíssimo serviço, e as outras iam dormir. Deitei no carpete, botei uma revista Veja no rosto. Quando acordei com o chefe. Tchau! Aí, bye, né? Muito bom. Você participou da peça O Pagador de Promessas, de Dias Gomes, né, de um grupo amador de Sorocaba. Sim. Que foi onde você conheceu o Paulo Betti. Sim. E esse trabalho acabou fazendo com que vocês viessem para São Paulo, não foi? Porque assim, o teatro amador naquela época era sensacional, né? Tinha uma estrutura maravilhosa. Eu voltei desse filme da Paraíba, fui convidada para trabalhar nesse grupo de teatro amador. Aí a gente fez uma peça que era do Roberto Gil em Sorocaba, que chamava Servos da Gleba, ele mesmo que escreveu, um colega nosso da escola. E a seguinte a gente resolveu fazer O Pagador de Promessas. O Paulo fez o Zé do Burro, eu fazia a Rosa, e a gente ia para um festival de teatro amador. Então tinha primeiro em Sorocaba, fase eliminatória, e assim, o melhor grupo ia para a segunda fase, e a terceira fase era em São Carlos, que dali sairiam os finalistas, e ali a gente foi premiado. E o prêmio era a Escola de Arte Dramática, era uma bolsa, né? Que era uma bolsa de alimentação, na verdade, era uma coisa que dava para ser, mas era o suficiente já para formatar o vínculo, né? E se manter, aí a gente né? foi para São Paulo fazer escola de teatro. Mas aí quando você veio para cá, parece que o Paulo Betti ficou morando aqui e você ficou um tempo indo e voltando de Sorocaba? Como é que foi? Foi o primeiro ano só. O primeiro ano, o Paulo veio direto para uma pensão aqui em São Paulo. Porque ele já arrumou um emprego, ele trabalhava na Votorantim em Sorocaba, ele arrumou uma coisa aqui, através da Votorantim, ele já começou a trabalhar. E eu não. Eu ia e vinha todos os dias, pegava o cometa, Caramba! vinha para São Paulo, fazia aula. Imagina, eu só chegava aqui, às vezes o professor não ia, tinha vontade de matar, né? Nossa! Acontecia, poucas vezes, mas aconteceu.
Aí, meio que no meio do ano, assim, eu estava precisando arrumar um trabalho para poder ficar aqui, né? Aí eu era muito... A Elvira Gentil, que é ela e o Gentil deram vários cursos de teatro em Sorocaba. E ela me falou da amiga dela, que era uma jornalista, chamada Regina Helena Paiva Ramos, que estava precisando de uma pessoa que ajeitasse o arquivo dela. Então eu vinha direto para a casa dela logo depois do almoço, trabalhava a tarde toda. Ela tinha pilhas de jornais, que ela escrevia uma crônica semanal, e ela queria simplesmente que eu recortasse, colocasse numa folha branca e arquivasse por data. Era só isso, ajeitar. Mas eu trabalhava lá a tarde toda, quando chegava às 5h30, assim, aí vinha assim uma bandeja com um lanche inacreditável. Eu já ia para EAD, assim, sabe, jantadinha, já ia... foi a melhor coisa, uma fase incrível da minha vida, eu amei. Até hoje a gente fala ainda um pouco, a Regina Helena. Lá na EAD, vocês deram início à montagem da peça Vitor ou As Crianças essa foi a peça de no formatura. Poder. E aí acabou sendo um grande sucesso e ressaltou nessa formação do grupo pessoal do Vitor. Mas olha só quem te mandou uma mensagem falando sobre isso. Oi, Eliane, como vai? Que bonita homenagem que finalmente o Persona está fazendo para você, depois de tantos corredores e labirintos da carreira da grande atriz que você sempre foi. E vai contar para nós como é que foi fazer aquela Ida Mortmar, uma fada flutuante que solta pum o tempo inteiro. Conta para nós, porque eu estou aqui entre Salvador Dalí e Max Ernst, com o tempo contado para te mandar um grande, grande beijo e dizer que te amo. Celso foi fundamental na sua carreira, né? De todo o grupo, né? Olha, eu tive homens muito fundamentais na minha carreira, sabe? Assim, poderia dizer que meu tio foi uma das pessoas que foi lá me buscar. Aí eu entrei na EAD, o Celso Nunes, imagina, uma caipirinha de Sorocaba, que foi com namorado. Eu e o Paulo éramos super discriminados, porque era uma turma muito louca, anos 70. Aí chega aqueles dois caipirinha namorados, entendeu? Que tudo a gente se chocava, tudo era demais pra gente. Então, meio assim, sabe? Esses caipiras, o Celso Nunes... Ele era foi uma coisa inédita também, ele tinha acabado de chegar da Europa, com altos cursos de Grotowski, tudo isso, com uma moral incrível. Aí ele chegou, a exigência dele era que ele pegasse uma turma e fosse o professor de interpretação pelos 3 anos, o que era inédito na Escola da Dramática. E ele foi a nossa turma, essa sorte de ter o Celso Nunes do 1º ao 3º ano. E o Celso, de cara, me elegeu, assim, sabe? Me deu aquele destaque, sabe? Numa improvisação, numa bobagem. Ele falou assim, nossa, teu trabalho foi incrível. A partir dali as pessoas começaram a me respeitar. Sabe? Ele foi, assim, fundamental para isso, para que o olhar dele fizesse com que as outras pessoas me olhassem através daquele olhar, entendeu? E aí foi muito bom, porque quando a gente fez o Vitor nas Crianças do Poder, ele achava que eu era, assim... toda muito arrumada. Ele falou, nunca tem um fio de sobrancelha errado na tua roupa. Você vai fazer a Ida Mortimer. A Ida chegava na peça e aquela mulher era uma fada, só que ela soltava pum. E ele fala para mim que no dia da estreia, a gente estreou na Bienal, que a hora que soltou o primeiro pum, eu olhei para o gravador, como, sabe, falando para a plateia, foi o gravador, entendeu? Eu estou aqui uma atriz. Eu falei, eu não fiz isso, nada. Ele falou, você fez, o teu inconsciente quis que as pessoas soubessem que não era você, essa libriana perfeita. Mas é muito... Mas assim, o Celso sempre foi uma pessoa muito forte, né? Muito forte, que trabalhava com a gente no sentido de quebrar, sabe? Quebrar as limitações, quebrar os preconceitos de atuação, de comportamento, entendeu? Foi uma sorte gigantesca, assim, para a nossa turma ter o Celso Nunes, porque o Celso foi nosso professor de interpretação, ele fundou um grupo com a gente se profissionalizou através desse grupo e ele levou esse grupo para a Unicamp. Sim. Quando o Rogério César Cerqueira Leite, que era o reitor da Unicamp, o Celso era professor na Unicamp, pediu a ele para começar um curso de teatro, ele falou, eu sugeri a você, porque você não tem dinheiro para contratar
tantos professores. Contrata o meu grupo, que nós vamos trabalhar e vamos fazer uma bela escola de teatro aqui. E o Rogério César Cerqueira Leite, com a cabeça aberta que ele tem, contratou. E nós começamos a trabalhar e foi incrível, porque não tinha espaço ainda, era um barracão, às vezes a gente fazia embaixo de árvore. E o primeiro ano, nós só trabalhamos com alunos do campus, que não queriam ser atores necessariamente, era sobre teatro, formação de plateia, formação de apaixonados pelo teatro, independente de ser ator ou não. E assim, e o número de estudantes que trancaram a matrícula, porque até então não tinham parado para pensar no que é que gostariam fazer, porque é muito difícil você decidir aos 18, 19 anos que você vai ser da tua vida, né? Vai meio que no piloto automático, né? E a gente foi tão efetivo naquele trabalho junto com aqueles alunos, porque o teatro tem isso, né? O teatro é, por essência, a reflexão, né? Transformador, né? Totalmente. Então, assim, o número de estudantes que trancaram a matrícula, falaram assim, não, eu não vou seguir esse curso, eu preciso saber exatamente quem eu sou, o que eu quero exatamente. Foi lindo. E virou uma grande escola de teatro com o tempo, né? A gente foi modificando, até virar mesmo uma escola. Foi uma grande ideia do Celso Nunes. Bom, o seu trabalho no teatro, é claro, em algum momento acabou lhe abrindo as portas da televisão. Era natural que isso acontecesse. Mas sobre essa nova fase da sua carreira, vamos falar no próximo bloco? Claro. Ok. Voltamos já com Eliane Jardini. Estamos de volta para a nossa conversa com Eliane Jardini. Eliane, sua primeira aparição na TV foi na Globo, mas foi como cantora. Você lembra disso? Como cantora? No Som Brasil? Ah! Nossa, agora você me pegou. Ah, sim, o programa do Boldrin, né? Sim. Foi na Globo isso? Foi na Foi Globo. na Globo. Na época era na Globo. Olha só. E... O Boldrin era muito fã da carreira do Divino. Moreninha, se eu te pedisse, de modo que ninguém visse, com beijo tu me negavas, ou davas. Também tô escutando as corujas, os gafanhotos lá da capoeira, pai. Noite que tá pesada de gorda. É mesmo, né, pai? Essas estrelas no céu, esses vagalumes no brejo, né? É da gordura da noite que vai não ser o dia. É. Olha lá, senhor pai! A lua partou daquele fundagando entre meio da serra. Olha que branqueou o ar das cambaúvas lá de perto do ribeirão. Ai, mas que boniteza, que ficou tudo claro, pai. Mas o seu primeiro trabalho mesmo na televisão foi na Bandeirantes, Sim. na novela Ninho da Serpente. Sim. E tinha alguém que trabalhou com você nessa novela que também te mandou umas palavras. Nossa. Para mim é uma honra, um prazer enorme falar da Jardini, porque eu acompanho o trabalho dela desde muito tempo, desde o final da década de 70, o pessoal do Vitor, aquelas coisas todas, e tenho uma lembrança curiosíssima, muito engraçada, que mostra o quão caipira eu sou, de quando nós fazíamos a novela Ninho da Serpente, nós éramos irmãos. Eu não vou me casar com você. E uma vez a Bandeirante nos mandou para algum lugar, talvez Porto Alegre, não me lembro bem, participar de algum evento, e nós estávamos no avião, eu e ela fomos para lá. E eu estou olhando pela janelinha do avião, estou vendo uma luz, e aquela luz me deixava intrigado, e aquela luz nos acompanhava. Depois de um tempo eu não resisti, falei para ela, olha aquela luz que não para de nos acompanhar. Ela olhou assim pro fundo e falou assim, é a luz na ponta da asa, Giuseppe. E simplesmente virou de lado, seguramente para não me constranger. Jardim. Isso é fantástico! Grande atriz, grande figura, e eu me orgulho muito de ter trabalhado com ela. Querido, fazendo um espetáculo tão lindo que ele está fazendo lá no Rio de Janeiro, Nossa Senhora. Adoro o Giuseppe. Giuseppe era meu irmão, não viu que menino? Foi a Bujanra quem me levou para essa novela. Ele que dirigia, né? Isso eu estou falando para você, que tem homens muito fortes, muito poderosos que me colocaram assim. O Abu Janra, como foi que a gente se conheceu? Meu Deus, por causa do Naum.
a gente fazia uma peça, que é a Aurora da Minha Vida, com Naum Alves de Souza. E o Abu Janra, muito próximo do Naum, assistia vários ensaios e tudo. Aí um dia ele falou, nossa, eu tenho uma novela agora para fazer na Bandeirantes, você vai ser a protagonista. Eu, assim, nunca tinha feito uma novela. Ele falou, você vai ser a protagonista dessa novela. E me levou para fazer O Ninho da Serpente. Também assim, sabe, pá, uma maravilha, né? É. Agora, depois da Bandeirantes, você passou pelo SBT, passou pela Manchete, até chegar na Globo, Sim. de onde não saiu mais. Já se vão mais de 30 anos, Mais né? de 30 anos, De TV 34 Globo. já. É. Mas você disse que foi na novela Renascer que você realmente se encontrou ali como atriz mesmo, nas telinhas. Sim. Por quê? O que essa novela tinha de tão especial para você? A novela foi muito bem, né? O Luiz Fernando Carvalho, eu havia conhecido na Manchete. E ele, inclusive, ele não ia fazer o Renascer, a gente ia fazer uma peça de teatro, ia ser a primeira peça de teatro dele, que era uma peça do Sofredini, que era Hoje é Dia de Maria. Eu tinha esse texto. Mas aí o Luiz foi convidado para fazer a novela Renascer. Então a gente parou a peça e ele me colocou na novela. Foi a primeira novela que eu fiz com um personagem que era muito emblemático para mim, porque eu já estava com 40 anos de idade, eu achava que nem ia rolar mais televisão para mim, porque o que uma mulher de 40 anos ia ter para fazer essa altura do campeonato, a não ser uma mãe, um pai ali, sem importância nenhuma e tal. E a Dona Patroa tinha muita importância, porque já pegava essa onda, que eu acho que é geracional, que a minha geração veio com essa força mesmo, né? Essa onda já de um feminismo, não sei que onda, se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, se é a quarta, enfim, com essa onda onde as pessoas existiam além dos filhos crescidos, né? E a Dona Patroa era exatamente isso. A Dona Patroa é uma prima da Bruaca do Pantanal, né? É uma personagem que está ali nessa faixa. Mulheres muito oprimidas por um casamento machista, onde elas descobrem uma força dentro delas, saem dessa estrutura no meu caso, eu era meio que puxada pela filha, e o personagem foi ganhando nome, e eu achava que tudo isso era muito bonito, porque fazia um contraponto com a minha vida, né? Que eu começava a ganhar um nome nacional também, e a personagem não tinha nome no meio da novela, ela passa a se chamar Yolanda, ela começa a ganhar nome, e foi um personagem que pegou essa onda feminista que estourou, que foi uma maravilha para mim. A gente tem mais um depoimento para você, e é de um ator que trabalhou em Renascer e em outras novelas aí. Ai, que delícia, gente. Tô adorando. Eliane Giardini. Falar de você, Eliane, é difícil e fácil ao mesmo tempo, porque eu só tenho elogios e eu só fico te elogiando. E é isso mesmo, eu acho você uma das melhores atrizes desse país, eu não tenho dúvida disso. Contracenar com você é muito bom, é muito especial. É tão especial que eu fico até nervoso. Eu decoro melhor o texto, me empenho um pouco mais, porque eu vou contracenar com você. E eu acho que você tem um talento enorme, você é ótima em todos os papéis que você faz e você tem muito profissionalismo. Você é empenhada, você está ligada, você está focada e é tão bom trabalhar assim. Eu quero muito trabalhar com você em teatro. Nunca trabalhei com você em teatro. Já fizemos algumas coisas em televisão. Fizemos Explode Coração, Felicidade, Renascer, maravilhosa, Cobras e Lagartos e Órfãos da Terra. Agora, o que eu gosto muito do teu trabalho, Eliane, entre todas as coisas, a tua história em teatro, a tua história em TV, mas o que eu gosto muito é quando eu vejo e quando eu contraceno com você, eu sinto que você tem muita sinceridade no interpretar. As suas emoções são verdadeiras e são sinceras, são verdadeiras, e aí é muito bom. Aí tudo fica melhor, contracenar fica melhor e a cena fica melhor. Ai, meu Deus, meu coração vai aguentar. Imagina eu, assim, a primeira, quando o Luiz me falou assim, olha, você vai fazer um personagem muito bom em Renascer, que vai chamar, ela não tem nome, ela chama Dona Patroa, e seu marido é o Erson Capri. Eu fiz... Erson Capri, porque ele era um nome já naquela época, né?
Que massa! Foi uma Agora, maravilha, uma maravilha. Ele fala aí da sua sinceridade, o seu talento, não sei o quê, mas tem uma outra coisa que dizem que é uma característica muito forte sua também, que é a disciplina, né? Eu sou bem disciplinada, assim. É do teatro isso? Acredito que sim, né? A gente tem... O teatro traz isso, porque o teatro é ao vivo. Então, o teatro não admite brincadeira, né? Não tem como, sabe, assim? Então, acho que, como eu fiz... Eu até os 40 anos só fiz teatro, né? Desde os 17 até os 40 só fazia teatro. Quando eu cheguei na televisão, eu até criei alguns problemas, porque eu me vestia sozinha, me maquiava sozinha, me penteava sozinha, né? Porque você tem essa autonomia no teatro. E as pessoas falam, gente, a gente está aqui trabalhando, entendeu? Você vai querer acabar com o emprego da gente, né? Porque eu estava muito habituada com isso, né? Então, isso para a televisão, onde é uma estrutura grande, é uma empresa, uma fábrica, onde existem milhares de funcionários, o ator de teatro, ele tem esse diferencial, entendeu? De uma autonomia muito grande, né? É diferente, né? Agora, lá na Globo você fez também minisséries excelentes, né? Aliás, como Desejo, Hilda Furacão, A Casa das Sete Mulheres, grande trabalho, né? Mas há uma personagem que você interpretou repetidas vezes na sua carreira e a gente fez um quadro sobre ela também. Tarsila do Amaral foi uma pintora, desenhista, escultora e cronista brasileira, considerada uma das principais artistas do modernismo latino-americano. Tarsila foi criada na fazenda da família, no interior de São Paulo, em contato com as paisagens rurais e a cultura caipira. Estudou em Barcelona, onde pintou seu primeiro quadro aos 16 anos. E depois, em Paris, conheceu e se enturmou com os modernistas brasileiros. Mário de Andrade, Anita Malfatti, Menotti Del Picchia e Oswald de Andrade, com quem Tarsila viria a se casar. Juntos, participaram ativamente do movimento antropofágico que buscava uma expressão nacionalista e original na arte brasileira. Dentre as obras mais conhecidas de Tarsila, destacam-se Antropofagia, A Negra, Abapuru e Operários. A vida e o ambiente cultural de Tarsila foram retratados nas minisséries Um Só Coração e JK, e também na peça Tarsila. Em todos esses trabalhos, a artista foi interpretada pela nossa convidada, Eliane Giardini. Belo personagem. Ai, coisa mais linda, né? Então, essa personagem, a Maria Adelaide me ligou para fazer a série, na verdade, antes da peça. Eu fiz a peça na sequência, eu acho, na peça na sequência. Porque ela havia montado a peça aqui em São Paulo com a Esther Góes. E daí parou. Ela, com a pesquisa que ela havia feito para fazer a Tarsila, que a Esther Góes que tinha encomendado para ela fez a série, Um Só Coração. Ampliou o universo todo e tal. A Tarsila era um núcleo nessa história toda, né? E aí a Maria Adelaide me falou, por que você não faz a peça na sequência? Aí eu fiz a peça na sequência também. Foi uma maravilha para mim fazer a Tarsila. Primeiro porque havia uma identificação gigante, porque a Tarsila era uma caipira também. Uma mulher fantástica, tem uma passagem tão incrível. A gente estava aqui em São Paulo, fazendo a peça. Era dia, não sei se era 8 ou 10 de setembro, que é o aniversário dela. Aí o Xaxá, Pascoal e Agnes, que fazíamos a peça, a gente combinou no sábado, de no domingo de manhã, no cemitério da Consolação, levar margaridas para ela. Porque ela amava margaridas. Vamos, estão todos enterrados lá, a gente visita os túmulos deles e tal, e fomos para o cemitério da Consolação. Aí visitamos, aí chegamos no túmulo da Tarsila. Quando eu cheguei no túmulo da Tarsila, por causa da série e por causa do estilo da Tarsila, que tinha caído muito no gosto das crianças no Brasil inteiro, e as professoras do Brasil inteiro aproveitaram essa onda para introduzir as crianças nesse universo dela, da pintura e de tudo isso. Bom, quando eu cheguei no túmulo da Tarsila, tinha uma turma de escola que olhou para a minha cara assim. Parecia que eles estavam vendo um fantasma, né? Era a Tarsila ali, assim, né? Porque eu tinha acabado de fazer a série na televisão, né?
Aí a professora falou, olha, a atriz que fez a Tarsila na série e tal. Aí as crianças iam declamar para o túmulo a caipirinha do Poirot. Aí ela falou assim, não, bom, então vamos declamar para você. E eu recebia a poesia que eles tinham, iam declamar para a Tarsila. Eu falei, não, pode declamar para mim que ela recebe. Muito bom. Inacreditável. Você falou da Maria Adelaide Amaral, ela está aí também para falar com você. Ah, que delícia. A primeira vez que eu vi a Eliane Giardini foi numa peça do Soffredini, A Carreira do Divino. E eu fiquei encantada com ela, encantada, assim. Nós estamos diante de uma grande atriz. Ou, como dizia o falecido Flávio Rangel, quando ele via alguém em cena que realmente brilhava, ele dizia assim, chegou alguém. Quando eu vi a Eliane, eu falei, chegou alguém. E aí fiquei sonhando com ela, fazendo uma peça minha. Ela leu o texto de Querida Mamãe, ficou muito entusiasmada, falou com a Vivinha, e esse texto acabaria sendo montado em 1994, com a direção do Wilker, de saudosa memória. Foi um dos melhores textos meus que eu vi montados. Anos depois, a gente se encontraria, dessa vez na televisão, nos Maias, com Eliane fazendo a Condessa de Govarinho. Aquela mulher casada, com um filho, e aquele marido chatíssimo, e aquela paixão, assim, avassaladora pelo jovem Carlos da Maia, que evidentemente está apaixonado por outra mulher. Aquela servidão humana, que é a servidão de quem está apaixonada por alguém que não corresponde na mesma medida, e que ela fez fantasticamente bem. E a terceira vez que nós nos cruzamos, artisticamente falando, foi em Um Só Coração, quando ela foi convidada para fazer o papel de Tarsila, desde o momento em que ela descobre a arte moderna e que se casa com Oswald, até o seu casamento com Luiz Martins e a ruptura desse casamento. A nossa querida Eliane emprestou o seu talento a essa personagem e fez de maneira brilhante. E logo que terminou a minissérie, ela retomou a peça, uma peça que eu tinha escrito, e fez todo o Brasil. E é muito bom ver alguém tão talentoso em cena, seja na televisão, seja no teatro, seja no cinema. Ela não falou da Casa das Sete Mulheres, ela esqueceu? Não falou da Casa das Sete Mulheres. Que doida. É muita coisa para falar. A gente já trabalhou mais, e teve a Casa das Sete Mulheres também que ela fez. E eu pretendo trabalhar o texto dela, que eu sou louca no De Braços Abertos. Sou louca nessa peça. E ainda quero fazer. Bom, e ainda sobre a Tarsila, a gente tem mais um depoimento de um ator aí que trabalhou com você. Maravilha. Numa das Tarsilas. Salve, Eliane Giardini, grande amiga, grande companheira de palco, inesquecível companheira de palco, e com quem eu fiz uma excursão maravilhosa da peça Tarsila. Fomos do Oiapoque ao Chuí, dando risada o tempo todo, foi uma excursão maravilhosa, e muito me marcou pelo fato de ter aprendido a jogar truco com você, que é uma autêntica caipira de Sorocaba, e que muito me fascinou ao vê-la fazendo Na Carreira do Divino, onde você fazia uma caipirinha excelente, depois fez a caipirinha Tarsila. Eu queria saber de você o quanto o fato de ter nascido no interior de São Paulo mexeu com os seus sentimentos e com o seu talento de atriz. Quanto isso colaborou no seu talento de atriz, tá bom? Apesar que eu acho que você já nasceu talentosa. Grande beijo, Eliane. Amo de paixão, Xaxá. Eu acho que a gente que nasceu no interior e que cresceu num quintal faz toda a diferença. Acho que foi Machado de Assis que falou isso, que a Capitu era produto dos quintais. Eu acho que é um pouco isso, sabe? O quintal é um lugar muito mágico para a criança, né? E eu nasci dentro de um quintal, com aquela fantasmagoria toda, com as fadas, os duendes, os bichos que falam, as árvores que se mexem durante a noite. Tem todo um universo onde a imaginação tem muito mais peso do que o mundo real, né? É muito mais real do que o mundo real. Então, acho que o quintal, eu carrego ele junto comigo, entendeu? Ou até hoje, o que eu imagino às vezes coisas com tamanha força que eu fico na dúvida se aconteceu ou se eu imaginei.
Porque, sabe, esse é o insumo do meu trabalho, né? A imaginação. E eu acho que isso vem... A primeira imagem que eu tenho de imaginação e de sentir num lugar assim, teatral, é no quintal da casa do meu avô. Que demais. Você fez também alguns clássicos como Olga, Chateau, Rei do Brasil. E em 2017, além de atuar, você também estreou como roteirista e diretora no filme A Fera na Selva. Sim. Mas vamos falar disso no próximo bloco? Tá bom. A gente volta já com Eliane Giardini. Estamos de volta com Persona, conversando com a Eliane Giardini. A gente estava falando do filme A Fera na Selva, um romance, que você e o Paulo Betti levaram primeiro ao palco, depois fizeram o filme. Quer dizer, é um projeto meio que de vida, um projeto que interessou muito a vocês. Como é que foi isso? Olha, A Fera na Selva era um projeto meu, no início, quando era teatro. Eu li um dia e fiquei tão apaixonada pela história de um casal, que passa a vida juntos, e ela querendo ter uma relação com ele, porque eles têm uma relação, eles estão passando a vida juntos, e ele fala que ele não pode casar com ela, nem pode ter uma relação com ela, porque ele sabe que ele está destinado a viver uma experiência muito dramática, que desde muito cedo ele soube que ia acontecer com isso com ele. Uma coisa que ele não sabe se vai ser avassaladora a ponto dele ser morto, ou que vai ser, mas ele vive preparado para isso, como uma fera esperando ele na emboscada. E ela fala, eu vou esperar com você, porque ela é apaixonada por ele, e ele é apaixonado por ela, só que ele não sabe. E ela passa a vida com ele. Aí tem uma hora que ela começa a ficar doente, ela fica doente e ela morre. E antes de morrer, ela fala para ele fala assim, eu não acredito que você vai embora antes de mim, e a coisa não aconteceu ainda. Ela fala, já aconteceu tudo o que tinha que acontecer. E morre. Aí ele fica desesperado, porque ele fala, meu Deus, então aconteceu para ela, que eu não vi. Como é que já aconteceu? Aí ele vai no cemitério todos os dias ali, fica ali naquela coisa, naquele enigma daquela mulher que morreu. Aí um dia ele vê um homem chorando desesperadamente em cima de um túmulo. Aí ele fala, nossa, que sentimento, eu nunca tive esse sentimento que esse homem teve. Aí ele sente que a fera ataca ele, porque ele percebe a falta de contato dele com o sentimento dele, que ele viveu a vida inteira com essa mulher, e essa mulher morreu, e ele nem um momento derrubou uma lágrima, ele só ficou pensando que essa mulher levou um segredo junto com ela, que ela soube o que era e que não era, e aquele homem ali se debulhando em cima, sentindo a falta daquela pessoa, daquela mulher. Aí ele percebe a coisa terrível que ele tinha que passar, que era passar a vida sem se dar conta da vida que ele passou, né? Quando eu li isso, eu fiquei tão chapada, porque eu era uma pessoa nessa época que esperava muito, ficava esperando que ia acontecer alguma coisa. Esse é um divisor de águas para mim, essa história, sabe? De parar de pensar dessa forma, né? Aí eu quis fazer a peça, eu queria fazer a peça, mas era um conto, né? Aí comecei a escrever, e não sou escritora. Aí me lembro que um Wilker, Paulo fazia uma peça com ele no Teatro 4, comentei com ele que eu queria fazer, ele falou, tem essa peça escrita. E tinha uma peça só em francês, que era Marguerite Duras, que tinha feito a adaptação para teatro. Ele conseguiu essa peça, traduziu essa peça, e a gente começou a montar com Carlos Augusto Strasser e eu. E o Strasser morreu durante o processo. Caramba. Um tempo depois, o Paulo conversando com o Luiz Arthur Nunes, o Luiz Arthur falou, eu gostaria de montar essa peça, e ele dirigiu com o Paulo e comigo. Muito tempo depois, mais de 20 anos, já estava separada do Paulo. Paulo sempre achou que isso dava um grande filme, porque eram 2 atores só e tal. Sempre teve esse projeto. Aí ele começou, falou, acho que eu vou fazer esse filme. Foi a luta como produtor, conseguiu uma verba que dava exato para fazer o filme, que era muito simples de fazer, né? Você fez parte também do grupo que fundou a Casa da Gávea, né? Um espaço, né, voltado aos estudos, debates, produção de teatro, cinema, literatura, muita coisa. Mas tem alguém que abre esse assunto, olha só quem é. Eliane, faz muito tempo que a gente não conversa, que a gente não se vê, né? Apesar de a gente se conhecer há tantos anos. Eu fico muito feliz de estar aqui no Persona, participando dessa homenagem para você. Você é uma atriz completa, Eliane.
uma atriz clássica e ao mesmo tempo moderna, não é uma atriz careta, é uma atriz moderna, né, que provoca a gente. Ao mesmo tempo, o aspecto que mais me fascina em você é trabalhar com você no processo de um texto, porque você traz no processo, nesse processo todo, toda uma reflexão filosófica, histórica, com referência de obras que você leu, de filmes que você assistiu. A primeira vez na minha vida que eu ouvi falar em física quântica foi através de você, das suas observações lá na Casa da Gávea, que foi um projeto lindo, né, do qual a gente fez parte, e o teu sonho lá era construir uma companhia de teatro, um coletivo. E em alguns momentos caminhamos nessa direção, né, lá na casa. Você ainda sonha com isso? Eu gostaria muito, muito de um dia voltar a trabalhar com você, como foi na Aurora da Minha Vida e no Amigo da Onça, que foi a sementinha da Casa da Gávea. Hoje você é uma atriz conhecida, respeitada, amada por todos, né? E pela tua linda e corajosa trajetória, pelos teus trabalhos lindos, tanto no teatro, que você é uma atriz do teatro, quanto na televisão e no cinema. Parabéns, Eliane, saudades de você. Um beijo. Coisa mais querida, meu Deus, a Cristina é uma coisa impressionante, né? Eu tenho uma paixão por ela. Meu Deus, a gente fez muita coisa juntas na Casa da Gávea. A Casa da Gávea era um grande projeto. Era um grande projeto, né? Porque a gente queria ter uma companhia. Eram 7 atores e 3 produtores. Então, era tudo que a gente precisava, porque a gente nunca funcionou bem como produtor. Mas aí a gente tinha conseguido 3 produtores ótimos e fizemos grandes coisas, né? Foi, assim, um momento fantástico da vida da gente, que parecia que... Porque quando eu saí da Unicamp, tudo que eu queria... O meu sonho era fazer o que a Ariane Mnouchkine faz em Paris, né? Teatro Soleil. Achava, sabe, aquilo incrível, aquela pesquisa profunda, né? Fazer um teatro como ela faz, né? Esse sempre foi o sonho. E a Casa da Gávea, a vontade era essa, né? A vontade era essa. Mas teve seu tempo também, e aí cada um foi para um lado, também não... Mas vocês conseguiram Mas a gente fez coisas muito legais, importantes né? lá. Isso é que vale, né? Isso é que vale. Eliane, recentemente houve uma reação nas redes sociais, né, por conta de cenas de beijos mais calientes com o Tony Ramos. Eu acho tão exagerado isso, sinceramente. Na novela Terra e Paixão, né? E aí a gente está falando, por se tratar de veteranos, a gente está falando aí de etarismo. Claro, óbvio. Me incomodava muito, sabe, quando eu via cenas de amor entre pessoas mais velhas, que ou não chegava nunca num beijo, ou quando chegava era aquele selinho, assim, sabe, um aqui, outro lá, aquela coisa. Como se velhos... pessoas mais velhas, maduras, não tivessem o mesmo nível de passionalidade, o mesmo nível de amor, de paixão que qualquer ser humano em qualquer idade, né? Eu acho um pouco exagerada essa coisa das pessoas falarem, porque assim, não houve eu e o Tony resolvemos fazer. Não, o personagem ele era extremamente apaixonado. Eu estou falando altíssimo, né? Eu estou com o microfone, estou empolgada. O personagem dele era extremamente apaixonado por essa mulher, ela foi o grande amor da vida dele, que ele achava que estava morta. Quando ele vê ela viva, imediatamente esse passado vem todo, ele larga tudo para ficar com essa mulher, e ela, no começo a gente não sabia exatamente para onde ia o personagem, se ela era uma vilã, se ela não era, eu achei que ela também correspondia. Então não dava para não fazer uma coisa mais bonita, mais o beijo que eu sempre dei a minha vida inteira em todos os parceiros por quem eu estive apaixonada. E uma coisa verdadeira, né? É verdade. Não era beijo de língua, nada disso, era um beijo técnico, mas era um beijo intenso, onde duas pessoas se abraçavam fortemente, e tinha uma mão no rosto, e tinha um boca a boca bom. Nossa, isso causou, para você ver o nível do preconceito, né? Porque só o preconceito é que faz uma coisa acontecer dessa forma, entendeu? Muita gente começa uma história nova aos 50 anos, entendeu? Voltando a estudar, voltando a trabalhar, casando de novo, enfim, sabe? A gente está inteiro, sabe? A expectativa de vida está lá nos 80, 90 anos, a gente faz check-up todo ano, a gente está inteiro. Toma vitamina, toma suplemento, não é? Então tem muita vida mesmo, pela frente, sabe? É claro que a dramaturgia tem que acompanhar isso. Continuando nessa questão da idade, por exemplo, atualmente você está em cartaz com Intimidade Indecente, da Leila Assunção, peça que faz um enorme sucesso já há bastante tempo, onde você e o Marcos Caruso representam um casal que se separa aos 60 anos de idade, mas que não consegue viver um sem o outro, né?
Queria que você falasse um pouco desse trabalho. Porque, por exemplo, a nossa peça também, a mulher se separando aos 60 anos é bem o produto também do feminismo, né? Porque é uma coisa impensável numa geração da minha mãe, por exemplo. Né? A minha mãe, por exemplo, talvez até quisesse separar do meu pai, ou não, mas não tinha condições para isso. Mas não faria isso. Né? Faria isso. No caso de intimidade indecente, nem é ela que termina o caso. Quem termina a história é o marido, que está naquele momento da andropausa, fazendo um balanço, achando que tem muita vida pela frente, que não fez nada, apaixonado por uma garota e resolve acabar o casamento para ficar com a garota, que é um sofrimento para a minha personagem. No segundo movimento, ele não deu certo, aquela história, ele tenta voltar, mas aí é ela que está apaixonada por outra pessoa. Aí no terceiro, aí vai indo, não vou dar spoiler, mas a história é maravilhosa por isso, porque é uma separação de estado civil, mas não de corpos, não de afetos. De afinidades. De afinidades, entendeu? A gente não consegue parar de fazer, nós estamos fazendo há 3 anos já. Loucos para fazer um texto novo, a gente até talvez faça um texto novo em horário alternativo, porque não dá para parar de fazer a peça. A peça, nós estamos estreando a 3ª temporada aqui em São Paulo. Sucesso. Claro que não podia faltar o depoimento desse seu companheiro de cena. Companheiro de vida, de alma. Eliane, dizer que trabalhar com você é um prazer imenso, qualquer ator que já tenha trabalhado e qualquer ator que gostaria de trabalhar poderia dizer. Dizer que nós temos uma química perfeita adquirida com a Avenida Brasil e agora com Intimidade Indecente, todos os dias, todas as noites, no teatro, é talvez chover no molhado. Dizer que nós temos o mesmo humor, gostamos das mesmas coisas, pensamos politicamente da mesma forma, é também dizer o que muita gente já sabe. Talvez o que eu gostaria de dizer para você, que é o que você sabe, mas que muita gente talvez não saiba, porque não privou da sua intimidade como eu tenho privado, da sua casa, da sua família, é dizer que você é algo que no mundo de hoje está raro e nós precisamos conquistar e proliferar, que é a sua fraternidade. Espalhar essa fraternidade é uma vocação que ela tem, que você tem, meu amor. Que prazer, que privilégio poder aprender com você. Eu amo de paixão, Caruso. A gente não vai se largar nunca mais. Gente! A exemplo da peça, a gente não vai se largar nunca mais. Não, e a parceria de vocês na novela Avenida Brasil também. E começou ali, porque a gente se conhecia desde aqui de São Paulo, óbvio. 2 atores paulistas, eu via as peças dele, ele via as minhas peças. Mas a gente, quando trabalhou na Avenida Brasil, a gente percebeu que tinha uma liga ali poderosa. Vamos fazer uma peça, vamos fazer uma peça. Aí quando a gente começou a fazer essa, eu falei assim, acabou. Não tem mais parceria possível, entendeu? Muito bom. Bom, programa chegando ao fim, mas... Não, quero mais. Tem tanta coisa ainda para falar, meu né? Deus. A gente tem que fazer mais um programa com a Eliane. Mas a gente tem um pedido para te fazer, né? A gente citou a tua peça Carreira do Divino, ali no começo do programa. Então, a gente queria saber se você pode aí citar algum trechinho da conversa da Mariquinha com Santo Antônio. Ótimo, claro. Enquanto você se prepara com a sua Mariquinha e o seu Santo Antônio, a gente já vai se despedindo, agradecendo muito a sua presença aqui. Foi um sonho nosso ter você no Persona e hoje foi realizado. Nossa, gente, eu não sei nem o que dizer para vocês. É tão especial, vocês sabem, tão especial esse programa que vocês fizeram, sabe? De ir atrás mesmo, de buscar as coisas fundamentais na minha vida. É tão lindo que eu quero guardar assim, com o maior carinho, sabe? A gravação desse programa, que é belíssimo. Eu amei fazer. E a gente fica muito feliz de ouvir isso de você. Mas é muito obrigada mesmo, sabe? Uma obrigada gigante, porque é muito lindo. Obrigada a você, porque foi realmente uma honra. A gente estava aqui torcendo para que desse certo e deu. Bom, foi uma honra mesmo. Obrigada. Obrigado a todos também que acompanharam o nosso programa. A gente fica por aqui e se vê no próximo domingo. E vamos ver a Eliane Giardini com a Mariquinha. Só que a Mariquinha falando com Santo Antônio, né? Que ela fica pedindo o tempo todo esse homem, esse namorado que ela tanto quer.
Aí ela vem com um buquezinho de flor, né, e fala, olha aqui as flores que eu trouxe para você. Não é uma lindura? Nem, não é? Eu ponhei lá naquele pé de jacatirão da grota. E não vá pensando, você, que foi com pouco trabalho, não, viu? Deu uma jurema que foi canseira, mas que eu tive que trepar na árvore. Que as flores do jacatirão só dá bem na copinha, né? Como você bem está ciente. Agora também não vá pensando, meu Santo Antoninho, que foi à toa que eu lhe trouxe as flores, né? Eu estou prasturina com você, viu, Santo Antoninho? Ah, você não escuta a gente. Até parece que anda com o juízo a júri. Há mais de 2 anos que eu lhe ponho as flores, toda semana, sem faltar nenhum, mica só. E você, ó, até agora nada. Eu já vou fazer 16 anos. Faço agora, ó, no tempo da Jaboticaba. Tô ficando velha passada, ué. Já tá aqui por demais de na hora de levantar fumacinha aqui por minha conta. Era Santo Antônio venerado, meu santinho namorado, que encontra o que tá perdido, me ajuda a encontrar marido. Ai, muito bonitinho, né?